Capítulo 3, segunda parte, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Tópico: perturbação espiritual. Perguntas de 163 a 165. Pergunta 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Resposta: imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Pergunta 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para nós, os espíritos? Respostas: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que liberou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto um homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Pergunta 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Resposta: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardavam. São os que em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Nos casos da morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimento, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se acha separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe que elas não os ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, mas que lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao presente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar.
julga o sólido e compacto como o primeiro e, quando se lhe chama atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. É que tem o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente, veem, julgam que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenham sobrevindo inoptadamente. Todavia, sempre mais generalizada, se apresenta essa particularidade entre os que, mesmo doente, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir o seu próprio enterramento como se fora a de um estranho, falando deste ato como de coisa que não lhe diz respeito a tal momento que compreende a verdade. A perturbação de que segue a morte nada tem de penosa para um homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à proporção que ele dá sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo, nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com o que lhes interessam.